Olá, alunos da disciplina de Sistemas Operacionais, Eduardo Brião, e hoje nós iremos entrar nesse novo assunto que é a gerência de memória. Tá? Então vamos contextualizar aqui algumas informações a respeito do que é essa gerência. As considerações que nós temos é que o recurso, a memória em si, ela é cara. Né? Quando a gente compara, eu quero comprar 8 gigabytes de memória RAM, não é o mesmo preço de 8 gigabytes de uma HD. Tá? Então, se a gente comparar os preços são muito diferenciados. Tá? Então, a memória é cara e é escassa. Tá? Os programas só executam se estiverem na memória principal. Isso é fato. Porque aí o programa, o sistema operacional, caso necessite de pedaços de outras páginas, de outras informações desse mesmo programa, ele vai lá no disco e carrega para a memória principal, e o processador só executa se as instruções estiverem na memória principal. Quanto mais processos residentes na memória principal, isso é fato, melhor será o compartilhamento do processador. Tá? Então, quanto mais dados tiverem na memória, melhor vai ser meu acesso. Então, o uso será otimizado. O sistema operacional, é óbvio que como ele tem que gerenciar, ele não deve ocupar muita memória. E é realmente gerência, né, de como lidar com a memória, é um dos fatores mais importantes em um projeto de sistemas operacionais. Tá? Então, basicamente, resumindo, o sistema operacional deve controlar quais regiões de memória são utilizadas, decidir qual processo deve ser carregado para a memória. Ele tem essas políticas de alocação, desalocação, políticas de qual é a parte da memória que eu devo alocar um processo. E aqui nós temos algumas funções do gerenciador de memória. Controla quais unidades de memória estão ou não estão em uso, libera as unidades de memória que forem desocupadas por um processo e trata a troca de páginas entre o disco e a memória, que é o swapping, que ele faz essa transferência temporária de processos residentes na memória principal para a memória secundária. Tá? Então isso aí é fato. Aqui tem um exemplo, tá? A execução de um programa, basicamente, entrando dentro desse contexto. A gente tem um programa alto nível, a gente compila, cria uma linguagem de montagem, tem link editor que linka com as rotinas, enfim, carrega e joga para a memória. Ele vai lá e o carregador coloca isso para a memória, pronto para ser executado. E aí nós entramos na execução. E a execução nós temos algumas considerações. Antigamente tínhamos arquivos .com. Esses arquivos .com, toda vez que um programa era alocado na memória RAM, ele já tinha os endereços de memória pré-definidos em arquivo. Então, por exemplo, se eu tinha lá JMP 1024, lá dentro dentro do arquivo.com eu tenho JMP 1024. Esses 1024 correspondiam exatamente ao 1024, que é o endereço de memória RAM física. Correto? Então é um código absoluto. Isso é ruim, porque executou esse código vai ficar estático até o fim de sua execução. E o código relocável é quando você tem endereços que são relativos. E esses endereços relativos, eles tornam o código relocável. Eu vou mostrar daqui a pouco como funciona. Então aqui o código absoluto foi que eu falei aqui. Ó, né? Então nós temos um programa um programa que foi implementado. E aí quando se passa, quando se faz a compilação e quando os endereços simbólicos se tornam endereços físicos, eles são físicos mesmo. Tá? Porque aqui, ó, 1024, 1424, na hora de linkar isso para a memória, na hora de colocar isso nos endereços absolutos, vejam que os valores são os mesmos. Tá? Então ocorre, praticamente
Então, os endereços que eu guardo dentro desse arquivo.com são os mesmos endereços que eu usarei para alocar na memória. O código relocável não. O código relocável, quando há um espaço de endereçamento lógico que passa por uma tradução, essa tradução fica na unidade de gerenciamento de memória, e aí é feita essa tradução no espaço físico de endereçamento. Tá? Então eu vou mostrar como é feito. Então nós temos aqui o endereço. Ele vai pular para o endereço 400, mas esse 400 que foi feito aqui no módulo de carga, ele não é exatamente o 400 que vai estar na memória física. O 400, na verdade, ele vai ser somado, vai ser realizado uma aritmética em cima, né, desse endereço para fazer a tradução para o endereço físico. Tá? Isso nos dá uma ampla vantagem para relocarmos um determinado código. Tá? Isso aí é muito interessante para gerenciar memória. Então, nós temos relocação de endereço estático. Tá? O loader reloca os endereços das instruções, tá? Ou relocação de endereços dinâmica, tá? Que aí foi que eu tinha mencionado anteriormente. E aí existe um hardware especial que vai fazer a tradução desses endereços, que é o MMU, que é o Memory Management Unit, tá? Ou unidade de gerenciamento de memória. Bom, então também temos aqui uma clássica imagem, tá? Onde nós temos o endereço vai fazer o acesso à memória, mas quando o CPU vai fazer um acesso à memória, mas ele tem que passar por aqui o endereço lógico, ele vai acessar o 346, mas 346 não corresponde à memória física. Na verdade, ele passa por uma tradução no MMU. Ele somou mais 14.000, onde a memória física, na verdade, é o 14346. Tá? Então, é dessa forma que é realizado o acesso à memória. O usuário vê isso aqui, vê o 346. Mas, em termos de sistemas operacionais, ele enxerga dessa maneira aqui. Bom? Então, memória lógica é aquela que o processo enxerga. O processo é capaz de acessar. A memória física é aquela implementada pelos circuitos integrados. Tá? Então, basicamente, é isso aqui. Tá? Bom, então vamos discutir aqui umas técnicas de gerenciamento de memória real. Nós temos a alocação contígua simples e a alocação particionada. Tá? Tem fixas e tem variáveis. Eu vou discutir cada uma delas, tá? Coisas que não deram certo no passado. Contígua simples é onde tu tem o sistema operacional armazenado numa área de memória e depois você tem o registrador que aponta qual é o início das áreas da área do programa do usuário. Tá? Então, seria isso, mas acabou. Não tem muito o que fazer. É uma área do usuário. Se eu tivesse 8 GB de memória e se eu usasse um programa de 100 KB, eu ia desperdiçar todo o resto. Não iria haver aumento de utilização desse recurso. Tá? Bom, tinha uma solução que eu me lembro. Né? Eu sou mais velho que vocês e eu trabalhei com essa solução aí, uma linguagem chamada Pascal na época, e era complicadíssimo. Onde você era uma espécie de sistema operacional, veja só. Então eu tinha um sistema operacional, a área do módulo principal, meu programa principal, só que eu tenho pedaços de programas que era o A, B, C, que a gente chamava de overlay. Então eu chamava o A, chamava o B, chamava o C e assim por diante, por causa da escassez de memória que a gente tinha. Então a gente podia lidar com isso dessa maneira, a gente tinha arquivos overlay. Isso funcionava bem, só que era complicado pra caramba para programar na época. Tá? Bom, aí veio a alocação particionada, tá? E aí nós temos partições estáticas,
onde nós temos códigos absolutos, programas exclusivos com partições específicas. Tá? Então, por exemplo, existem programas que só executam na área A, outros só executam na área B, na área C, assim por diante. Isso aí para nós é impraticável. Depois nós temos uma alocação relocável, onde a gente pode colocar isso em qualquer partição. Então a ideia é criar partições na memória. Isso lá nos anos 70, 80. Tá? Só que isso aí ficava ruim, porque acontecia, por exemplo, todo programa ele não ocupava toda a partição era fixa, como se eu tivesse containers aqui, né? Como se eu tivesse áreas fixas. Então, se eu tenho uma área de 200 KB e colocava um programa de 100, ficava faltando 100 KB aqui. Então, eu começava a criar o que a gente chama de fragmentação interna. Veja, se eu somar todos esses dados aqui, ó, se eu somo esse buraco mais esse buraco aqui, eu tenho quase uma outra partição. Então, isso também não era legal. Tá? A partição dinâmica era que o próprio, né, o programa, ele era a própria partição. Tá? Ótimo, beleza. O próprio programa já é a própria partição. Só que aí acontecia, não ocorre fragmentação interna, claro, né? Porque se o próprio programa é a partição, não ocorrerá fragmentação interna. Mas aí acontece fragmentação externa, que são esses buracos aqui. E aí esses buracos, com certeza, não é legal. Né? Os fragmentos são pequenos demais para serem reaproveitados. E memória é cara, a gente sabe disso. Aí, nessa alocação particionada, dinâmica, vamos supor que nós temos essa configuração aqui. Temos uma área livre de 11 KB. Nós temos agora uma área livre de 1 KB, porque o processo A, B, C e D estão executando. Aí, de repente, o B e o D estão desalocados. Nos deixa essa configuração aqui. E aí, se eu tenho espaço para colocar 6 KB, eu tenho 8 KB aí livres e eu tenho espaço para colocar 6, mas não posso, porque houve esse problema de alocação. Então, como se resolve isso? Né? Aí existem uma série de resoluções para isso, né? E a gente pode reunir os espaços contíguos, enfim, mas isso consome recurso, né? Isso também não protege, né, espaços aí. Então, nós temos aí uma série de problemas para gerenciamento de memória. Lembrando que na minha época era aproximadamente assim, né? Aproximadamente assim lá, quando se usava o DOS. Agora, modificou tudo. E hoje nós temos que considerar o seguinte, pô, eu tenho processo A, processo B, e nós temos o stack, a pilha que vai aumentando, e a data vai aumentando, e o heap vai aumentando, e vai alocando memória. Pô, tem várias partições aí. E como é que a gente vai lidar com isso? Definir o tamanho das partições pode ser difícil. Processos crescem quando em execução. Tá? Então, como gerenciar partições alocáveis? Existem algumas formas de a gente gerenciar isso, que é mapeamento de bits e mapeamento da memória com listas encadeadas. Tá? Aí nós temos, por exemplo, bom, eu quero saber, eu tenho muitos processos na minha memória, mas também muitos buracos. E aí, como é que eu faço isso? Bom, como é que eu sei onde eu vou encontrar espaço? Tá? Então o mapa de bits ele vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho a região de memória onde está alocado A, está alocado B, está alocado C, está alocado D. E o bitmap ele vai dizer o seguinte, bom, para cada fragmento, vejam, fragmento de N endereços que eu vou definir aí, correto? É o fragmento que eu vou chamar aqui de, sei lá, posso chamar isso aqui de segmentos. E aí eu tenho, tudo que for 1 aqui significa que está alocado. E o que for 0 é desalocado. Tá? Se a gente deixar demais, por exemplo, eu vou fazer um bitmap pequenininho onde cada linha vai ser 1 megabyte. Vejam,
que, vamos supor, eu tenho 1 megabyte de um buraco aí. E se eu for alocar 100, eu vou desperdiçar 900 bytes aí. Então não. Ah, então tá legal. Eu vou fazer então um bitmap que vai pegar praticamente todo o endereço. Cada linha. O meu endereço vai ser um bitmap. Assim eu não terei esse fragmento. Essa fragmentação aí. Ótimo. Tranquilo. Mas vejam, eu vou ter que armazenar. Se eu tiver 8 gigabytes de memória, eu teria que armazenar 8 gigabits. Estão entendendo? Onde que eu vou armazenar isso? É muita informação só para guardar buracos. Então, não é usado esse mapa de bits. É apenas um conceito. O que é usado é o mapeamento em memória, muito melhor. E é o seguinte, você tem o início da lista, tá? Vocês vão aprender isso, estrutura de dados 1. E aí você tem um dado que vai dizer assim, ó, bom, tem um buraco aqui. Esse buraco é de quanto? Ah, começa no início e termina no fim. Ah, e aqui? Ah, agora tem processo. De quanto? Começa no endereço X e termina no... E aqui tem tamanho dele. Desculpe, não é o início e fim. É o início e o tamanho. Início e o tamanho. Tá? Assim, é muito fácil de nós mapearmos os nossos buracos. Muito fácil. Muito fácil também de mapearmos os nossos processos. Tá? Então, atualmente se usa esse tipo de mapeamento. Tá? Então, a gente tem isso aqui, ó, um exemplo. Ah, eu tenho processo 0, ele começa no 0, tem tamanho 100. Aí o buraco, ele começa no endereço 100, porque aqui é 0 a 99, e tem tamanho 200. E assim por diante. Assim tu consegue mapear isso aqui. Tá? Bom, a escolha da partição, existem 4 algoritmos aí. Tá? Se chama Best Fit, Worst Fit, First Fit e Circular Fit. Tá? Então, Best Fit ele vai encontrar aquela lacuna que resulta a menor sobra. Por exemplo, eu tenho um processo, eu tenho que alocar num buraco. Mas qual é o buraco que eu vou alocar esse processo? Naquele que resultará menor sobra de toda a memória. Ótimo. Beleza. Mas o tempo de busca é grande, porque eu preciso ordenar os meus buracos. Isso aí é ruim. Isso aí vai dar um processamento razoável. Aí. O Worst Fit também. Ele vai dar um processamento razoável, porque eu tenho que ordenar e eu vou encontrar sempre aquela lacuna de maior espaço. Tá? E também não apresenta uns bons resultados. Foram testes que fizeram. First Fit utiliza a primeira lacuna que ele encontrar de tamanho suficiente, essa é a melhor performance, óbvio, né? Vai encontrar o primeiro que encontrar. E tem o Next Fit, ou Circular Fit, mais conhecido como Next Fit. Tá? Ele é como o First Fit, tá? Mas ele inicia a procura na lacuna seguinte à última sobra. Tá? Então, ele vai fazer ele vai voltar para fazer a procura. Então, o que se usa mesmo é o First Fit. Só para a gente poder mostrar para vocês. Bom, então, pessoal, a aula de hoje, tá? Terminamos falando sobre a introdução de gerenciamento de memória. E aqui estão as referências, tá? Sistemas operacionais modernos, que vocês já conhecem. Tem um livro do Silberschatz, tem um livro do Tannenbaum. São livros muito bons aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.